ato da denúncia pela ofendida ao juiz competente. O delegado ou delegada reduz a termo e envia dentro de 48 horas à autoridade judiciária. E o juiz, dentro de 48 horas, também decidirá se concederá ou não, podendo antes de decidir ouvir as partes. Dentre os pedidos da medida protetiva encontram-se contra o agressor no artigo 22 da lei e em benefício da ofendida no artigo 23 da lei. É muito bom que a vítima tenha conhecimento desses pedidos, né, para buscar os benefícios da lei. A Lei Maria da Penha é uma lei multidisciplinar. Ela mexe em várias áreas do conhecimento, várias áreas do direito. Por exemplo, ela chega lá no Estatuto do Desarmamento e prevê que, dentre as medidas protetivas contra o agressor, haja a suspensão do posse de arma ou a restrição ao porte, a suspensão das visitas aos dependentes, a prestação provisória dos alimentos provisórios ou provisionais, a antecipação dos alimentos provisórios ou provisionais, a suspensão da visita aos dependentes, dentre outros. Em relação a ela estão, dentre os benefícios, a condução à casa-abrigo dela com os dependentes, depois da retirada do agressor do lar coercitivamente, se ele não quiser sair por bem, a recondução dela ao lar, dentre outros. Prevê a lei também benefício da servidora, da administração direta e indireta, a prioridade de remoção. A mulher que trabalha na iniciativa privada, que ela poderá ficar afastada da atividade laboral e manter o vínculo empregatício por até 6 meses. Aí você me pergunta, e quem poderia pagar o salário já que ela não está trabalhando? O agressor, porque a lei garante a antecipação dos alimentos provisórios ou provisionais, tudo a depender do caso em concreto. O descumprimento de medida protetiva, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pacificado na 5ª e 6ª turma, não é, por exemplo, a aplicação do crime de desobediência, do artigo 330, nem do 359, o descumprimento de decisão judicial, porque existe um dispositivo próprio no Código Processual Penal, no artigo 282, parágrafo 4º, que prevê, dentre as possibilidades, né, do descumprimento de medida protetiva, como, por exemplo, a aplicação de mais uma medida protetiva, poderá ser aplicado a prisão preventiva. E o artigo 313, inciso 3º do Código Processual Penal, garante que para a execução das medidas protetivas de urgência poderá ser decretada a prisão preventiva. Bem, quanto à sua pergunta de que por que uma lei tão benéfica e tantos boletins de ocorrência é feito e nenhuma providência é tomada e às vezes a mulher morre, veja, como eu relatei no início de algum desses vídeos, não me recordo qual, são vários crimes previstos, né, pela lei, remetendo ao Código Penal. E cada crime tem uma forma de persecução penal. Ou seja, cada crime existe uma forma de ação penal. E de acordo com a ação penal, a autoridade poderá agir de ofício ou não. Nos crimes, por exemplo, de ação pública incondicionada, o Código de Processo Penal, no artigo 5º, inciso 1º,
ele garante, né, que a autoridade poderá agir de ofício, por exemplo, nas situações de homicídio. Inclusive hoje, por aplicação da Lei Maria da Penha, existe um crime específico de feminicídio no Código Penal, quando relacionado aos casos de violência doméstica. Porque nem toda morte de mulher, né, vai se aplicar ao feminicídio, apenas quando albergado por a Lei Maria da Penha, ou em situações de desprezo à condição de mulher. Nessas situações de lesões corporais, independente de leve ou mesmo culposa e nas vias de fato, é possível o Estado agir de ofício, né? Porque a lei, no inciso 5º, parágrafo 1º, garante essa possibilidade. Agora já, nas ações condicionadas à representação, o artigo 5º, parágrafo 4º, proíbe a atuação direta de ofício. Necessita-se que a vítima bata a porta do Estado e peça a providência. Já no parágrafo 5º da lei, garante que nas ações penais privadas, sem o requerimento da vítima ou de quem tenha qualidade para intentá-la, não poderá o fato ser levado adiante, como por exemplo na calúnia, injúria e difamação. Porque cada crime existe uma espécie de ação penal. Então, mesmo que a autoridade tenha o conhecimento do fato, mesmo que queira agir, se o crime for regido por uma ação pública condicionada à representação ou por queixa-crime, ação penal privada, sem esse pontapé inicial da vítima, não poderá nada ser feito. Mesmo que o cara diga, vou te matar, vou te cortar em pedaços, como acontece costumeiramente, vou colocar fogo na casa, matar você, matar seus familiares. Mas se a pessoa não levar o fato adiante, nada poderá ser feito. Será apenas mais um boletim de ocorrência. Por quê? Porque, como por exemplo no crime de ameaça, se ela não fizer essa representação, a ação penal não poderá ser levada adiante, porque essa representação dela é uma condição de procedibilidade. Ela necessita levar esse caso à autoridade policial, à autoridade judiciária, ao Ministério Público e pedir o provimento jurisdicional. Porque se ela nada fizer, infelizmente o Estado ficará inerte, porque é tutelado a ela como ofendida o direito de solicitar esse provimento jurisdicional do Estado. Agora, em situações de homicídios, das lesões corporais e da vias de fato, a ação penal é pública e incondicionada. Nesse caso, o Estado, tendo o conhecimento do fato, por informações fidedignas, poderá iniciar a persecução penal, mesmo contra a vontade dela. Por exemplo, nos crimes de estupro também, se faz necessário, sendo vítima maior e capaz da representação. É costumeiro, às vezes o homem acha, porque é casado, porque está numa relação ali conjugal, que a mulher esteja à disposição dele quando ele bem quiser, achando que ela é uma coisa, que ela está ali para ceder e satisfazer seus desejos. Só que uma relação sexual, ela tem que ser consentida e querida por ambas as partes. A partir do momento que uma das partes não queira, e esse ato é forçado de maneira violenta ou com grave ameaça, está caracterizado o crime de estupro. Quanto à pergunta que você me fez das proibições da lei, estão a proibição de pagamento de cestas básicas, outras prestações pecuniárias e o pagamento isolado de multa. Ou seja, a lei proíbe os benefícios do juizado especial. No artigo 41, ela é clara quando diz não se aplica a lei 9.099 de 95. Então, nenhum dos benefícios, como a transação penal, a composição civil dos danos, a suspensão condicional do processo, nada disso se aplica no âmbito da lei. Em relação ao fato que você me perguntou na atividade profissional qual das situações mais me chamaram a atenção, existe uma em especial que muito me chamou a atenção ao longo da trajetória. Já são quase 12 anos, então eu tenho uma coleção de histórias de atendimentos que tenho presenciado, que tenho atuado. Mas um caso especial, eu estava trabalhando no RPA, uma época, uma determinada madrugada, uma determinada região da cidade, fomos chamados
para atender uma situação de violência doméstica, onde a acusação de que o homem estava tentando colocar fogo na casa. Chegamos no local, fomos atendidos pela irmã dele e pela companheira. Uma prole generosa de filhos, em torno de 5, 6, uma escadinha. Enquanto meu colega de trabalho foi verificar a situação na residência, eu fiquei fazendo a atuação junto às mulheres. E me foi relatado por a companheira dele que ele era um homem trabalhador, o problema é que ele bebia bastante. E quando ele saía do trabalho, trabalhava na construção civil, ele vinha com os colegas dele da obra, passavam pelo boteco, bebiam todas, chegavam na residência, ela era obrigada a subir em cima de uma mesa, dançar para eles, fazer striptease e praticar ato sexual forçado com todos os colegas dele do trabalho, sob pena de apanhar. Ou seja, ela sofria estupros coletivos. E, segundo ela, muitas vezes seus filhos presenciavam a cena, porque ele agia de extrema violência e exigia que ela transasse com os colegas dele de trabalho. Perguntei para ela o motivo dela se submeter a toda humilhação. Ela relatou que é de outra unidade da federação e que não tinha quem pedir socorro, por isso se submetia àquela vida. Ao longo desses quase 12 anos, eu tenho ouvido muitas histórias, homens, por exemplo, que não permitem que nem as mulheres se depilem, dizendo que elas vão arrumar macho, na linguagem vulgar. Começam quando são acusados, a mulher traz a delegacia para fazer o flagrante, eles começam a gritar desesperados, pedindo socorro, que ama, que perdoa, daqui a pouco que a mulher perdoe, ela não dá atenção para ele, mesmo a gente deixando separado, ele grita que 1 quilômetro dá para ouvir, pedindo socorro e clemência. Quando ela não dá atenção, ele começa a xingar de vagabunda e todos os mais palavrões que você pode imaginar. Começam as ameaças, enfim. Isso é muito costumeiro. A violência doméstica é um problema que atinge todas as camadas sociais. Ele vem de gerações. Não é um fato exclusivo do pessoal de baixa renda. Ela atinge todas as camadas sociais. Ela vem de raízes patriarcais. E por isso mesmo tem essa lei hoje para tentar, no nosso país, romper com essa cultura e a banalização da violência. Antes da lei 9.099, antes da lei de violência doméstica, aplicava-se a lei 9.099. Então, as situações que envolviam violência doméstica terminava virando cesta básica e prestações pecuniárias. O agressor não iria preso, mas hoje não. Hoje o indivíduo vai preso, é possível expedir prisão preventiva, é processado, vai sair da casa obrigatoriamente, mesmo que não queira, se isso for possível, e será punido, independente muitas vezes da vontade da própria mulher, porque ela chega em determinadas situações, quer fazer o fato, mas fica com medo, porque o que a gente analisa no mundo prático, nas atividades práticas, que quando o homem ele é um mau marido e um mau pai, quando tem filhos, torna-se mais fácil para a mulher fazer a denúncia, porque os filhos ficam a favor dela. Mas quando ele é um mau marido, mas um bom pai, os filhos se dividem, porque querem o bem da mãe, mas não querem ver o pai preso. E isso vira um conflito, e ela às vezes aguenta isso por muitos e muito tempo, e às vezes não denuncia, né, para não se indispor. Às vezes mora, por exemplo, com os sogros, no mesmo pátio, na mesma casa, e os sogros passam a ficar contra ela quando vai fazer a denúncia, sempre tentam apaziguar. Chega um momento que ela não aguenta mais. Aí fica esse conflito interno, ela faz a denúncia, mas depois para onde vai voltar? Olhar para o sogro e a sogra, pai do marido, pai do companheiro que estão contra ela. Então isso é um choque muito grande, é uma das maiores dificuldades de atuação. Às vezes a gente chega no local, encontra ela agredida, né? Temos que fazer, porque a lei diz que nas ações públicas incondicionadas a gente é obrigado a agir de ofício, não tem como não fazer. E ela nega, né? A gente está vendo o olho roxo, as equimoses, a gente está vendo
escoriações de região do pescoço, sinal de esganadura clara, arrancamento de pele, não tem como dizer que não é, mas a pessoa nega para beneficiar, porque ama, porque pede perdão, e isso é um conflito muito grande, e é uma das ocorrências muito dificultosas por envolver a família, e por às vezes a gente tem que fazer e vai fazer contra a vontade da própria vítima, né? Por motivos pessoais, por sentimentos, por não ter meios, ou por ter e realmente não querer levar adiante. Então é realmente uma ocorrência assim que tem suas peculiaridades no atendimento. Essa lei tem aplicação em 3 ambientes: no ambiente doméstico, no ambiente familiar, nas relações íntimas de afeto. E no parágrafo único da lei ainda diz que a aplicação da lei independe de orientação sexual. Citando exemplos: no ambiente doméstico, no artigo 3º, primeiro destacando, no artigo 3º, incisos 1º e 2º, 3º e o parágrafo único, dá-se o conceito do que são esses meios de aplicação da lei, onde que chama a aplicação dessa lei. No ambiente doméstico, por exemplo, não há necessidade de ter nenhum vínculo de parentesco civil ou natural. Por exemplo, uma empregada doméstica que há anos trabalha ali com os patrões, uma agressão a esta mulher nesse ambiente, é perfeitamente possível a aplicação da lei. Nas repúblicas de estudantes, por exemplo, a agressão a uma dessas estudantes por alguém naquele ambiente, podendo ser homem ou mulher, poderá, depender do caso concreto, chamar a aplicação da Lei Maria da Penha. Nos ambientes familiares, tem as relações de família, pai e filha, agressão entre irmão e irmã, entre irmãs, entre mãe e filha, etc. Desde que tenha essa relação de parentesco, que tenha esses laços sanguíneos ou por afetividade, porque também não há necessidade de ser efetivamente laços de sangue. No artigo 3º, inciso 2º, tem-se o conceito do que seja essa relação familiar. A lei não diz que o agressor deva ser um homem. A lei redestaca que a vítima tem que ser uma mulher. Então é perfeitamente possível e ocorre com muita frequência o enquadramento fático do crime entre mãe e filha, entre irmãs. Quando nós falamos das relações íntimas de afeto, nós temos as relações afetivas, né? As relações entre marido e mulher, entre companheiros, os ex, as relações findas, por exemplo, namorados. Inclusive tem uma súmula recente do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 600, que diz que para a aplicação da Lei Maria da Penha não há necessidade de coabitação. Ou seja, não precisa ter morado no mesmo teto, desde que a agressão seja em relação à situação familiar, seja em situação à relação afetiva. E quando a lei diz no parágrafo único que a aplicação dessa lei depende de orientação sexual, isso é muito louvado pela doutrina, inclusive, chama a aplicação dessa lei nas relações homoafetivas femininas. Quando se diz os tipos de violência, são 5. A violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual e a violência moral. Quando nós falamos a violência física, tem-se os artigos do Código Penal, porque a lei ela não diz crime, ela remete às legislações. E em relação aos crimes do Código Penal, nós temos o artigo 121 da violência física, as lesões corporais, os 129 parágrafos, e o artigo 21 da Lei das Contravenções Penais a vias de fato. Quando nós falamos na violência psicológica, nós temos aí os crimes como ameaça, como constrangimento ilegal, como sequestro e cárcere privado, entre outros, do artigo 146 e seguintes. Quando nós falamos da violência patrimonial, tem-se os artigos do 155, do furto à receptação do 180, podendo, no caso concreto, a conduta se enquadrar numa delas. Quando nós falamos da violência sexual, tem-se caracterizado os artigos
do 213 ao 228 do Código Penal. Quando nós falamos da violência moral, tem-se os crimes de calúnia, injúria e difamação. É transcrito nos artigos do 138 ao 140 do Código.